Olá, você já ouviu falar de doenças invisíveis? Hoje nós vamos tratar sobre como as doenças invisíveis dificultam a concessão dos benefícios. Eu sou a Adriele Pimenta E eu sou Monique Teles. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. e vamos então entender como é que se dá essas doenças invisíveis. Pois é, Adriele, doenças invisíveis normalmente elas não têm uma comprovação objetiva da sua existência. Isso significa o quê? Não existe um exame laboratorial de imagem que comprove a existência daquela doença. Ela não tem motivos aparentes. Ou seja, a gente pode falar que é um diagnóstico por descarte. O paciente vai ao médico, faz exames e quando não tem ali um diagnóstico através desses exames, nós temos então que o médico ele avalia e dá um diagnóstico clínico daquela doença. Por isso, doenças Exatamente. invisíveis. E são doenças que têm crescido muito atualmente. Mas, Adriele, me diz exemplos dessa doença. Olha, vamos pensar então que tem um vasto rol de doenças invisíveis, mas nós podemos citar aqui a fibromialgia, o que mais? O lúpus, Lúpus, depressão. ansiedade. Então são várias as doenças invisíveis e elas têm esse nome justamente porque não tem um diagnóstico aparente. A pessoa sente, mas quem está de fora não vê. Muitas das vezes não consegue, né, mensurar, inclusive, a intensidade dessa doença. A gente escuta muito que quando a pessoa relata, e mais antigamente a gente via isso com mais intensidade, então quando a pessoa estava triste, estava com dores, algo nesse sentido, costumava dizer que ela estava fazendo manha. Isso, são doenças que muitas das vezes a própria família, até mesmo as pessoas que têm, às vezes acham que não é nada. Ela é justamente invisibilizada. Então a gente pode pensar que esses tipos de doenças, eles dão direito a benefício. Tem vários tipos de benefício para essas doenças, a depender Sim, da qualidade, se tem qualidade segurado, se não tem, quais são esses? nós não podemos delimitar o alcance de benefícios que essas doenças podem atingir. Elas podem atingir tantos benefícios assistenciais, O como o BBC BPC, Loas, exatamente, como também auxílio-doença, que é os benefícios por incapacidade temporária. a aposentadoria por invalidez, que é atualmente chamado de benefício por incapacidade permanente. Exatamente, dentre outros, até como sequela de auxílio-acidente também é possível. Então, às vezes a gente nem imagina que esse tipo de doença pode dar direito a algum benefício junto ao INSS. E o que é legal é que isso gera, sabendo a existência da doença e sabendo do leque de benefícios que a Previdência tem, isso gera um grande campo para a gente atuar, para o advogado trabalhar. Então, diante desse entendimento de que é possível buscar um benefício para essas doenças invisíveis, quando o segurado ou beneficiário ele chega lá no INSS, o que ele pode fazer para que ele tenha ali uma perícia mais assertiva, para que essa perícia de fato reconheça essas doenças, já que elas são invisíveis? Como nós estamos falando de doenças de difícil comprovação, é muito importante que nós criemos um acervo probatório maior. Como? Histórico médico, demonstrando ali toda a caminhada daquele segurado, do É paciente. muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente não se atenta que a gente pode pedir o relatório, o prontuário médico de todas aquelas vezes, por exemplo, que aquele paciente foi ao hospital reiteradamente. Exatamente. Inclusive, isso também demonstra que aquele paciente, muitas das vezes, não está conseguindo trabalhar. Se ele está indo várias vezes ao hospital, à emergência, naquelas datas ele já está impossibilitado de trabalhar. Isso demonstra o quê? Uma incapacidade para o trabalho. Olha que interessante. E o que mais então ele pode, chegando no INSS, o que mais ele pode levar? Também é muito interessante que esse segurado, esse paciente, ele demonstre, explique ao perito médico a sua situação de vida, como aquela doença impacta a vida dele, o dia a dia, a questão do como impacta no trabalho, especificamente na atividade que ele exerce. Então é muito importante fazer esse link
da doença. Com o contexto social. Exatamente. Então, olha que interessante essa situação. Agora você já sabe o que são doenças invisíveis e como ir mais acertado. Agora, é claro que a gente sempre indica, por se tratar de doenças invisíveis, doenças que o perito não consegue visualizar, então não é um braço quebrado, uma perna com alguma deficiência, então ele não consegue visualizar. Nesse sentido, é importante que essa pessoa que queira buscar esse benefício, ela sempre esteja assessorada por um profissional, por um advogado. Ela sempre esteja acompanhada para que ele oriente da melhor forma. Com certeza. Lembrando que não é porque a doença é invisível que a incapacidade não existe. Claro. Ao contrário, né? Muitas das vezes a doença é invisível, mas a incapacidade é real. E a negativa do INSS, ela não é o fim. Sim, de Não forma se contentem. alguma. Não se contentem, sempre busquem. Normalmente a negativa do INSS, nesses casos, ela está associada à forma da comprovação dessa doença que não foi feita de uma maneira mais aprofundada, mais acertada ali. Que interessante, e se você se encaixa nessa situação ou conhece alguém que possui uma doença invisível, já compartilhe esse vídeo. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like e se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau! Tchau!